A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. E eu faço uma pergunta para nós começarmos o vídeo de hoje. Será que para Deus existe alguma coisa impossível? Será que Deus, Ele tem um poder limitado que certas coisas na minha vida e na sua vida Ele não seja capaz de mudar? Ele não tem o controle? E eu faço novamente a pergunta, será que existe uma situação na sua vida que Deus não possa mudar? A palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 1, do versículo 26, a seguinte mensagem: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela que ela nunca tinha ouvido. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo que estava ali: Como que se fará isso, visto que não conheço o varão? Ela disse: Como que isso é possível? Eu sou virgem. Como que isso é possível? Não conheço homem nenhum. Eu ainda não me casei, ainda não tive relações com homem. E o anjo do Senhor disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, a graça do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Veja isso, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Talvez você tenha passado um momento difícil na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, com os seus filhos, nas drogas, nos vícios. Talvez você mesmo tenha tentado diversas maneiras vencer os vícios e não consegue. E muitas das vezes o caminho que o inimigo lhe apresenta é o caminho mais fácil, que é desistir, que é abandonar, que é abrir mão, que é tentar contra a sua própria vida, que é você entrar nos remédios, é você entrar nas bebidas, na prostituição, porque muitas das vezes você tenta, mas não consegue. Mas a palavra do Senhor diz para você nesta hora: porque para Deus tudo é possível. E aqui no texto diz: e para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê em Deus. E não há nada que seja impossível que Deus não possa mudar. Nada na sua vida que Deus não possa mudar. Porque para Deus tudo é possível. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A Bíblia diz que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo hoje. Talvez você não esteja vendo uma bênção na sua vida. Talvez você olhe para si mesma, para si mesmo, e você olha e diz: a minha vida vai de mal a pior. Eu tento fazer as coisas e nada dá certo. Eu tento começar a trabalhar e parece que daqui a pouco eu já desanimo. Eu começo a caminhar na igreja e daqui a pouco já vem o desânimo de novo. Mas eu tenho uma palavra boa para você nessa hora.
porque a palavra do Senhor diz que nada é impossível, e tudo é possível naquele que crê em Cristo Jesus. Aquele que crê e não duvidar em seu coração, aquele que crê e for fiel, aquele que crê e resistir, aquele que crê e insistir, para que possa alcançar do Senhor aquilo a qual o Senhor tem para nós. Mas a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque pensa bem comigo, Deus pode abençoar você com uma porta aberta de emprego? Pode. Deus pode curar você de uma enfermidade? Pode. Deus pode te abençoar com um casamento? Pode. Com uma casa própria? Pode. Com um carro? Pode. Deus pode te abençoar com a viagem dos sonhos, com o estudo dos sonhos, com a faculdade? Deus pode. Deus pode sim. Mas isso tudo é algo momentâneo, supérfluo, que vai chegar um dia que vai passar, seja quando você morrer, ou seja quando ele vier. Isso tudo fica, para nada mais presta, mas a sua alma terá que dar conta a Deus. Mas agora imagina só, nós não podemos correr na frente do carro, nós temos que estar dentro do carro e sendo guiado por ele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não podemos fazer as coisas antes de consertar a nossa vida. Nós não podemos querer as bênçãos antes de nós nos consertarmos com o Senhor. Nós não podemos querer, por exemplo, um carro sem antes que tirou a carteira de motorista. Nós não podemos de maneira alguma querer comprar sem antes limpar o nosso nome. Devemos fazer o certo, devemos fazer o correto, devemos agir da maneira com que Deus quer. Primeiro analisa a sua vida, primeiro se conserta com Deus, primeiro bota a sua vida no altar, primeiro analisa os seus pensamentos, traga a sua lembrança aquilo que você precisa mudar. Traga a sua lembrança aquele que você precisa pedir perdão. Traga a sua lembrança a quem você precisa pedir perdão. Traga a sua lembrança o que você está dizendo errado, que você precisa parar de dizer. Traga a sua lembrança o que os seus olhos estão desejando, o seu coração está desejando, que você precisa parar de desejar. E conserta isso. Lembra onde caíste, volta lá, conserta. E quando você conserta, quando você está vivendo a palavra do Senhor, você está apto a ser abençoado. Porque antes de Deus ter as bênçãos para te entregar em suas mãos, Ele tem a bênção espiritual da salvação. Antes de Deus entregar coisas materiais, Ele quer entregar coisas espirituais, a salvação da sua alma, a salvação dos seus filhos, a salvação do seu marido, da sua esposa, a mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento de dentro para fora. E quando você muda de dentro para fora, as bênçãos do Senhor, glória a Deus, elas vão alcançar você. Não é você mais que vai estar preocupado, conforme diz no Salmo 127, colocando as coisas em primeiro lugar, procurando as bênçãos em primeiro lugar, procurando coisas momentâneas em primeiro lugar. Mas você vai estar se consertando, você vai estar se analisando, colocando a sua vida no altar, e as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Você não vai precisar de acordar pela sua madrugada para você trabalhar, para você conquistar as coisas com facilidade, com tranquilidade, com pureza, com santidade, buscando ao Senhor, porque é fácil buscar o Senhor. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho. Você não precisa sacrificar, você não precisa subir monte todos os dias, descer monte. A Bíblia diz: seja obediente. É simples, é fácil, obedece. Ao mesmo tempo é difícil, porque você tem que lutar contra você mesmo. A sua maior luta não é contra o diabo, a sua maior luta não é contra os seus vizinhos, a sua maior luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, a sua maior luta não é contra aquele que vos persegue, a sua maior luta é contra você mesmo. Porque a carne milita contra o espírito, conforme diz a palavra em Gálatas capítulo 5, e o espírito milita contra a carne, para que um não venha fazer a vontade do outro, mas aquele que você mais alimenta no seu dia é ele que vai vencer. E conforme Maria disse: eu não tive com homem nenhum, eu ainda sou moça, eu ainda sou virgem. E a palavra do Senhor diz que o anjo Gabriel vai dizer para ela, porque para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. Deus pode mudar a tua história, Deus pode abençoar a sua casa. Mas analise a você. Se fosse hoje, se Deus te abençoasse, você estaria feliz? Claro, né?
Mas e se essa bênção que viesse sobre você hoje chegasse e hoje mesmo você perdesse a sua vida? Do que valeria a pena? Do que adiantaria você ser abençoado? Do que adiantaria você ter esses bens? Mas se você tem a sua salvação, se você tem convicção, se você busca o Senhor, agora se na sua mente não há acusação nenhuma, se na sua mente você puxa os seus pensamentos, aquilo que você tem feito, e não há acusação sobre você, porque a palavra diz que dentro de nós temos dois tribunais, um que ora nos defende quando fazemos o que é correto e outro que nos acusa quando fazemos o que é errado. Como está o tribunal da sua mente? Acusando você nesse momento ou defendendo você nesse momento? Acusando você que você precisa mudar de fato, que você precisa parar de fazer muitas coisas, ou defendendo você? Não, você está fazendo o que é certo, você está andando no caminho de Deus, você está fazendo aquilo que Deus se agrada. Como está o tribunal? A palavra do Senhor diz que Maria estava em paz e ela fala: cumpra-se então conforme a tua palavra sobre a minha vida, eis-me aqui. Eu faço para você nessa hora a pergunta: você pode dizer: Senhor, eis-me aqui? Você pode dizer: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida? Você pode dizer: Senhor, ainda que muitos não vão entender, porque ainda que muitos iriam criticá-la, ela estava não olhando para o terreno, mas o espiritual. Ela acreditou na palavra de Deus. Foi uma mulher muito abençoada. Para mim, a maior mulher que já pisou sobre a face da terra, a mulher que gerou a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ela disse que Deus é o Senhor dela, que Cristo é o Senhor dela. Ela adorou a Deus, ela adorou o Senhor, ela entendeu o propósito. Entenda o propósito, entenda o tempo. Deus pode te abençoar, Deus pode mudar a tua vida, mas primeiro Ele quer salvar a sua alma. Deus tem bênçãos para você, Deus tem maravilhas, Deus tem vitória, mas primeiro Ele quer salvar a sua vida. Se conserta com Deus, assim como eu digo para mim mesmo, que eu tenho que me consertar todos os dias com Deus, que eu tenho que sondar os meus pensamentos, que eu tenho que abençoar minha esposa, que eu tenho que ser um bom marido dentro de casa, que eu tenho que cuidar dos meus filhos, que eu tenho que cuidar dos meus. Se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que um ímpio. E a fé que está em mim não é uma fé verdadeira, mas eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, dar um bom testemunho na rua, dar um bom testemunho no meu trabalho, para a noite eu levantar as minhas mãos e o Senhor receber a minha adoração. Busca o Senhor de todo o teu coração e Ele também abençoará a tua vida. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu peço que você também possa compartilhar essa palavra, que chegue em outras pessoas que necessitam ouvir, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.